Sejam muito bem-vindas a mais um Mentalidade de Tubarão 2026, formato novo. E hoje nós vamos falar sobre decisão, posicionamento e dinheiro. Trouxe para a mesa 3 colunistas, porque além do Mentalidade de Tubarão podcast, nós temos a revista Mentalidade de Tubarão. Eu sou Bruna Ribeiro, sou diretora estratégica do Leste Valley, diretora editorial do Mentalidade de Tubarão, da revista, e idealizadora desse podcast que eu tanto amo. Eu quero apresentar para vocês a Roberta, a Ju. Boa noite. E a Luciana. Olá, pessoal. Antes de tudo, nós precisamos brindar, porque é o primeiro episódio do ano, com essas preciosidades, muito sucesso para nós, muito dinheiro, muito trabalho, muita troca, muito networking. Tchim, tchim. Gente, eu costumo falar que brindou tem que beber. Exatamente. Eu quero que vocês se apresentem um pouquinho. Vou começar com a Rô. Vocês contem um pouquinho sobre vocês, o negócio de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Bom, meu nome é Roberta Siqueira, eu sou administradora, contadora, social media, trabalho um pouquinho com tudo isso, então meu trabalho é ajudar o empreendedor a construir um caminho, a seguir melhor, a melhorar seu faturamento, melhorar seu posicionamento, melhorar sua marca. Sou colunista na área do marketing digital dentro da revista e a gente fala sobre isso, né? Sobre posicionamento, sobre decisão. E é isso. Um pouquinho de cada. Uma boa noite para quem não me conhece ainda. Eu me chamo Juliana Costa, professora de história, professora de finanças, turismóloga, administradora de imóveis e mentora de mulheres, tá? Eu fui administradora e turismóloga até os 31 anos, onde eu parei a minha carreira para me dedicar à maternidade. E aí levei uma rasteira, tive um divórcio muito difícil, e aí me vi com 2 crianças pequenas para recomeçar. E aí o meu hobby virou a minha paixão, a minha nova profissão, onde me especializei e virei especialista em finanças femininas, com foco em empoderar, levantar, ajudar mulheres a sair desse ciclo de escassez, desse ciclo de violência, por não terem autonomia, nem posicionamento e nem independência financeira. Muito prazer, muito obrigada. Espero que eu possa contribuir com esse podcast maravilhoso. Lembrando que eu também sou colunista e eu conto histórias de empreendedoras. Boa noite, eu sou Luciana Novaes, sou nutricionista, biomédica esteta. Eu tenho uma clínica com um cuidado todo voltado para a saúde da mulher. Eu só atendo mulheres e eu cuido de mulheres desde o período que a mulher pensa em ser mãe. O meu foco maior é com gestantes e depois eu cuido dessas mulheres para que elas continuem mantendo a autoestima, continuem se enxergando como mulher depois da maternidade. E nesse caminho de cuidar de mulheres, nesse caminho de ter esse aprendizado na área de saúde, eu montei a minha empresa de cursos, que aí o foco é capacitar os profissionais para que eles também enxerguem esse lado humano do paciente, que eles tenham um olhar diferenciado e que consigam se colocar no mercado. Eu trabalho com uma empresa para cursos de extensão e pós-graduação, mas com foco muito grande em colocação de mercado e posicionamento. E esse é o foco da minha coluna na revista Mentalidade de Tubarão. 3 mulheres incríveis, assim, é maravilhoso ter vocês na coluna, porque realmente foi tudo idealizado, pensado para mulheres. Porque nós entendemos, nós enxergamos que muitas mulheres, elas travam na hora de tomar decisão. Principalmente mulheres que precisaram largar um passado, ou mulheres que se sentem inseguras desde o momento que se entendeu por gente e começam a empreender. Na opinião de vocês, vamos na mesma sequência, o que vocês acham que trava mais as mulheres empreendedoras e as que desejam empreender? O medo de errar, a culpa por estar deixando algo e viver um sonho? O que mais dificulta essas mulheres na hora de tomar uma decisão? Então, Bruna, eu acredito que nós, mulheres, fomos criadas, fomos treinadas para não decepcionar ninguém, fazer tudo certo, a gente vai ser pacificadoras, apaziguadoras, e tomar decisão te faz se priorizar, te faz decepcionar alguém,
te faz sair da zona de conforto. Então, quando uma mulher ela depara com isso, ela trava. Porque fala assim, não, eu não posso. Porque se eu tomar tal decisão, eu vou frustrar meu filho, eu vou frustrar meu marido, eu vou frustrar meu pai, eu vou frustrar minha mãe, ou posso magoar alguém, ou eu vou estar me botando em primeiro lugar. E a gente foi criada para não se colocar em primeiro lugar. A gente foi criada para colocar todo mundo em primeiro lugar. Menos a gente. Não pode ser egoísta, né? Todo mundo pode ser egoísta. Menos a gente. Então, eu acho que é isso. Na verdade, é um misto de medo, né? E de culpa, assim. Eu acho que nós mulheres precisamos de segurança, às vezes, para tomar decisão. Só que, às vezes, não dá para esperar essa segurança. A gente tem que tomar a decisão sem estar segura. A segurança vai vir depois. E você, Ju? Quando a Roberta estava falando, eu me vi muito nisso quando eu tive que recomeçar 3 anos atrás e não sabia por onde. E dá um medo muito grande da gente errar e frustrar os nossos familiares. No meu caso, a minha mãe e meus 2 filhos pequenos. E aí eu aprendi que as mulheres que crescem são aquelas que tomam a vitamina C da coragem, engolem o medo e vão e se ousam se lançar. Só essas conseguem ter grandes resultados. O medo é inevitável, mas eu acho que para a gente ir além, dar o próximo passo, é necessário ir com medo mesmo. Porque se você não tentar, como você vai saber se vai dar certo? E frustrar, a gente tem que entender que sempre vai ter alguém frustrado com a gente. A gente não vai ser capaz de agradar a todos. Isso é real. Mas o importante é, como a Roberta falou, que hoje eu me coloco em prioridade. A opinião de fulano é importante, mas primeiro a minha. Então, eu quero fazer algo diferente, eu não estou preocupado com terceiros. Eu vou me priorizar, eu vou fazer aquilo acontecer, mesmo com medo. Aí eu falo, toma vitamina C, toma coragem e vai. E deixa acontecer para ver no que dá. É verdade. Você, Lu? Eu vejo que muitas mulheres, elas acabam... duas situações. Elas acabam se colocando numa situação que vem do que a Roberta falou, uma questão de criação, de ela não ser criada para ela ir em busca do sonho dela, ela ser criada para ela manter uma organização dentro de uma casa, para que todo mundo realize os seus sonhos e ela seja a estrutura, né, de todo mundo. Então, ela se preocupa com os sonhos do marido, com os sonhos do filho. Então, ela é a pessoa que organiza os sonhos de todo mundo. Né? Então, o dela fica para depois. E aí, ela não tem acaba não desenvolvendo que seria uma ambição sadia, né? Dela pensar nela, em prosperar, dela crescer, dela fazer alguma coisa. Ela começa a ficar numa situação de esperar a oportunidade aparecer e os anos vão passando e essa oportunidade, lógico, não vai acontecer nunca. Né? E, junto com isso, conforme ela vai tendo mais idade, ela vai começando a ter medo de passar dificuldades, medo de, agora que está me dando vontade disso, e se eu fizer isso e não der certo? Então, esse medo de coisas que podem dar errado, que normalmente o homem não vai ter, porque ele pensa, se não der certo agora, eu tento de novo. A mulher, ela pensa em toda a carga que ela vai trazer nas costas, porque se não der certo, ela vai estar prejudicando a família. Ela sempre pensa na família primeiro. Então, ela acaba, se podando e tendo muita dificuldade para ela poder seguir adiante. Então, acho que elas acabam deixando de realizar muita coisa por conta dessa situação de criação e de medo. É verdade. É cultural, né? É. O homem parece que tudo que ele vai fazer vai dar certo. A gente precisa batalhar muito, se posicionar. É até o que a coluna da Luciana. A gente precisa se posicionar. Mas em que momento, Lu, agora vai rodar ao contrário. Em que momento não se posicionar custa caro? Porque tem muitas mulheres que ainda não conseguiram levantar dessas cadeiras, dessas mesas, dessas prisões, que às vezes pode nem ser a mãe, o marido, o filho, pode só ser da nossa cabeça. Sim. Porque eu já falei isso outras vezes em outros podcasts, meu maior medo vinha da minha cabeça. Eu tenho apoio do meu marido, da minha família, tenho uma rede de apoio boa com o meu filho, mas aqui travava. Então, aqui teve que mudar. Então, que momento, Luciana, não se posicionar custa caro? Acho que é no momento que você começa a sentir que está incomodando e você abafa isso. Quando
não tem nada demais uma pessoa querer ser dona de casa e não ter um emprego na rua formal. Eu falo, o problema é que as pessoas confundem muito isso, né? Quando vem a gente trabalhando, a gente correndo atrás e acham que a gente fala que toda mulher tem que fazer isso. A gente não fala que toda mulher tem que fazer isso. Toda mulher tem que fazer aquilo que ela está com vontade de fazer. Se você está realizada, cuidando da sua família, dentro da sua casa, sendo feliz assim, tá tudo bem. O problema é quando você diz para todo mundo que você tá feliz assim e dentro de você não tá. E aí você acha que as coisas vão mudar esperando que o outro tome a decisão por você. Esse é o problema. O se posicionar é você entender que a sua vida, ela depende de você. Quem tem que tomar a decisão de que as coisas precisam mudar, precisam ser diferentes, se está te incomodando, essa decisão tem que vir de você. Nunca vai vir do outro. É verdade. Então, aí quando você delega ao outro, é o momento que você vai pagar caro demais. Porque é como se a gente estivesse esperando que a nossa felicidade viesse de alguém, que o nosso, sabe, que nosso posicionamento, que o nosso, como é que eu vou dizer aqui, que o nosso negócio prospere através de uma indicação. Não, quem tem que batalhar somos nós. Levando para esse lado aí de mulher empreendedora que precisou se posicionar, antes de pular para o dinheiro, eu quero falar do marketing. Que a Rô é a nossa colunista em marketing digital. E em que momento essa questão toda do posicionamento da mulher que se levantou, Rô, e abriu um negócio, ou está pensando em abrir um negócio, em que momento isso aparece na vida dela para que ela tome aquele pontapé inicial e comece a se mostrar para o mundo? Usar o marketing a favor dela. Porque assim, o telefone na mão todo mundo tem. Tem. Eu costumo falar que quando a pessoa não se posiciona, o mercado coloca ela na prateleira mais barata. Quando ela não sabe o valor dela, quando falo valor, não estou falando em dinheiro, estou falando em valor, em entrega, né? Naquilo que você se propõe. A gente aprende, quando a gente fala de qualidade, por exemplo, ela pode ter várias vertentes. Quando a gente fala na DM, não necessariamente qualidade é aquele melhor produto do mundo. Qualidade é o que você se propôs a fazer. Então, sabe aquele chinelinho que a gente passa, arrebentou, e a gente passa na loja e tem um chinelinho lá de R$10 e você compra? Se ele se propôs a fazer um chinelo daquele de R$10, se ele durar o mínimo que for, ele cumpriu a qualidade dele. Claro, diferente você não espera a mesma coisa daquele de R$200. Você vai passar, vai dar R$200, ele não pode durar uma semana. Né? Porque não é a proposta dele, não é o valor dele. Então, quando você fala, eu vou empreender, eu quero entrar no negócio, vamos lá, vai ser assim, meu produto é esse. Então, esse é o valor do meu produto. Então, eu tenho que mostrar o valor do meu produto, mostrar a autoridade, e aí que entra o marketing. Porque o marketing digital, né, tá aí, para todo mundo ver, todo mundo tem acesso, só que, quantas pessoas no Instagram, se eu jogo lá, contadora, nossa, sei lá quantos vão aparecer. Por que vão me escolher? O que eu, Roberta, apresento para que as pessoas escolham? Aí que entra o posicionamento, entra a autoridade. É você mostrar conteúdo, conhecimento, estar presente. A gente sabe do algoritmo, tem a entrega. Então, se eu sou aquela pessoa que não entro, não faço stories, não entrego nada no feed, o algoritmo não vai me mostrar. Meu algoritmo vai mostrar ela que aparece toda hora, que faz stories, que está nos lugares, que faz reels. Então, você tem que saber usar o marketing a seu favor. E aí você se posiciona, você se mostra, e aí você mostra o valor que você quer mostrar para o mundo. É verdade. Porque, assim, posicionamento, enxergar o seu próprio valor, tudo isso engloba na vida de nós, empreendedoras. Nosso negócio, ele precisa estar bem posicionado, precisa estar visível, porque senão isso afeta financeiramente. A Ju, ela fala na nossa coluna sobre mulheres empreendedoras. Todas elas precisaram levantar. Toda história de mulher empreendedora que a gente lê, ela precisou levantar, abrir mão de alguma coisa, se posicionar, se mostrar para o mundo, porque senão... Tchau. Então, em que momento, financeiramente falando,
não se posicionar, não aparecer para o mundo, custa caro. Custa caro quando o dinheiro respeita quem tem posicionamento, tá? Quando uma empreendedora, ela começa a não saber o valor do serviço dela, isso vai custar muito caro, porque as pessoas não vão dar valor ao preço do serviço dela. Exemplo, uma cabeleireira que cobra R$100 de uma escova inteligente. Sendo que uma boa escova inteligente você não faz por menos de R$150, R$200. Ela não sabe o valor do serviço dela, ela não sabe se posicionar em relação ao produto com as clientes. Isso vai sair caro, porque as pessoas compram o que elas enxergam valor. Não se trata de preço, trata-se de valor agregado. Certo, Roberta? Certo. Então, se você não se posiciona com o seu produto, com a sua marca, ninguém vai fazer isso, isso vai te custar caro. Porque você não vai ter valor, você não vai ter uma clientela que pague o valor justo, você não vai ter credibilidade, você não vai ser uma marca reconhecida, um serviço reconhecido. Não que o seu serviço seja abaixo da fulaninha da esquina, mas às vezes ela tem um brand, ela tem um marketing digital bem elaborado, ela tem um serviço diferenciado e ela mostra isso e ela entrega isso no pacote. Olha, você recebe tudo isso por esse valor aqui agregado. E às vezes a Mariazinha faz o mesmo serviço ou mais, mas não sabe colocar valor agregado no produto. Então essa falta de posicionamento vai custar caro, a curto, médio e longo prazo. Porque a gente trabalha para ter lucro líquido no bolso, não para trabalhar de graça e vender o nosso tempo. Então, isso, Bruna, custa caro. A mulher, antes de montar o negócio dela, ela tem que fazer um planejamento, uma organização e saber o valor certo para cobrar. Se a pessoa não quer pagar, o problema é da pessoa, mas você sabe quanto que você vale, o valor do seu produto e o seu posicionamento. Eu não vou abaixar para vender para qualquer cliente. O meu cliente vai enxergar valor e vai pagar X. É sobre isso que eu acredito. Eu concordo. Assim, todo mundo começa de um ponto ali inicial. Então, todo mundo que está começando tem medo. Tem medo de se posicionar porque, tô me achando blogueirinha. Começar a postar na rede social, sou blogueirinha. Sim. Ninguém acompanha os blogueiros grandes, né? Influenciadores grandes. Mas se é a sua prima, se é a sua amiga, colega de escola, ninguém tá querendo curtir, comentar, compartilhar. Não, ainda julga. Julga. E isso tudo trava quem tá do outro lado, querendo começar. Aí ela não consegue se posicionar, porque ela tem muito pra colocar pra fora, ela tem muito pra doar, mas não consegue se posicionar. Pega ali para começar os mais baratos. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu acredito porque eu vivi na pele. Aumentar o preço é muito difícil. Sim. Então, o ideal é que a gente comece no nosso posicionamento e consiga escalonar. Isso. Mas tem gente que trava na hora de crescer. Aí entra uma questão também de autoestima. Sim, A porque tá se pessoa comparando. ela não reconhece que ela tem valor. Ela olha os outros e acha que os outros têm mais valor do que o dela, né? E aí ela já se coloca num patamar baixo para ela começar e tem essa ilusão de que porque ela está começando, ela precisa cobrar um valor mais barato pelo serviço dela, porque senão as pessoas não vão dar valor, porque ela mesma também não está dando valor, né? E aí isso vai virando um ciclo onde ela se prende ali numa desvalorização de tudo, né? De quem ela é, do próprio trabalho dela, do que as pessoas vão achar do trabalho dela. E se você está nesse mundo pensando nisso, como que as pessoas vão te encontrar e vão gostar do que você faz e vão querer te contratar e vão querer o teu trabalho? E não só isso. Como você vai investir no marketing se você está sempre cobrando barato, aquilo só supre ali as suas necessidades básicas, então você tem que se entupir de cliente. O exemplo que ajudou. Foi cabeleireira, né? Sim, um exemplo. Um cabeleireira que cobra R$50 numa escova. Você não paga nem a luz dela. Não paga. Não paga nem a luz dela. Mas assim, ela tem uma entrega boa, ela trabalha com produtos bons, ela faz tudo perfeitamente bem, igual a colega que cobra 200. Mas a colega que cobra 200 tá na rede social. Tá. Consegue aparecer, consegue colocar ali um tempo entre uma cliente e outra para conseguir fazer um conteúdo, se ela não conseguir investir. Porque como que uma pessoa que cobra ali o baixo do baixo precisa lotar a agenda, precisa não pregar os olhos. Pois é.
porque senão não investe no marketing, não aparece para cliente, não se posiciona, não faz dinheiro. O marketing é a alma do seu negócio. Se você não fizer a promoção dele, não divulgar, não dar um pedacinho no mercado, a gente não vê aquelas promotoras, experimenta. Ela não é boazinha, não. É para você ver que o produto é bom, para você ficar com vontade de comprar. Hoje está numa moda de consultoria gratuita, já viu? Sim. Por quê? Como que eu vou mostrar para a Bruna que a minha mentoria financeira feminina é boa, se ela não me conhece? Uma degustação, eu ainda não sou né? uma degustação. Eu vou ali, vou fazer um diagnóstico com ela, vou mostrar os pontos fracos dela e vou dar a solução. Aí a solução ela compra a minha mentoria. Exatamente. Então, E tem a questão também de estar em lugares. Porque, por exemplo, você está sempre cansada, descabelada, você não investe em conhecer pessoas, em fazer networking, você não investe em eventos, você não investe numa roupa, você não investe em nada. Você está só ali, ó, se matando. Custa muito caro não se posicionar. Custa muito caro não aparecer na rede social. Custa muito caro jogar o preço lá embaixo para fazer cliente única e exclusivamente. Precisa ser feito tudo isso? Precisa. Você vai ter começado um ponto zero. O ponto zero acontece para todo mundo, até para quem já nasce com dinheiro no bolso. Eu falo isso com vários profissionais quando a gente vai dar aula, porque às vezes eles reclamam muito que eu não consigo ter o cliente que queira comprar o meu serviço, eu não consigo ter um cliente que queira pagar a minha consulta. Eu não tenho, eu coloco e não aparece ninguém, eu faço a propaganda e não vem ninguém. Aí eu falo assim, olha para você, vamos começar a olhar para você. Qual foi o curso que você comprou nos últimos 6 meses? Não, eu não gastei comprando curso nenhum porque eu não tenho dinheiro. Qual foi um material que você comprou que iria te ajudar a você trabalhar melhor? Não, porque ainda não está dando dinheiro, eu não comprei material nenhum. Qual foi o equipamento que você fez? Eu falei assim, então, todo o comportamento que você reclama do seu cliente é o comportamento que você tem no teu negócio. Você espera um comportamento diferente, sendo que você tem o mesmo comportamento. Sabe aquela coisa de você estar atraindo, sabe? Sim. Aquela energia que está igual, né? O que você reclama das pessoas que você não está conseguindo é o mesmo comportamento que você também está refletindo. Porque isso que você falou, você não gasta... E não é gastar pensando assim, eu estou jogando dinheiro fora. É investir no... Como que eu posso trabalhar melhor? Isso aqui pode me ajudar a alcançar mais alguma coisa. Então, eu vou melhorar minha roupa, eu vou melhorar minha aparência, eu vou comprar um livro que vai me ensinar alguma coisa ali, que eu vou tirar um insight que vai me ajudar a fazer alguma coisa. Eu vou fazer um curso que vai me dar condições de eu trabalhar melhor, de eu conseguir melhor. Eu vou ir frequentar um local onde eu vou, às vezes, um encontro de mulheres, um encontro de empreendedorismo, onde eu vou conhecer pessoas, eu vou fazer um networking. Ah, mas eu não quero ir naquele lugar porque eu não vou gastar um dinheiro com aquele restaurante. Eu falo, às vezes você gastou aquilo num final de semana com uma bobagem. E você podia ter pego aquele dinheiro daquele final de semana e ter gasto no almoço para conhecer pessoas que iriam trocar com você, te dar ideias, né? Às vezes ali você vai descobrir pessoas que podem até ser teu cliente. Então, assim, é você sair daquele mundo, né? E sair também daquela atmosfera do eu não consigo, não dá certo, as coisas não estão acontecendo. Então, assim, é mudar a tua mentalidade. Né? Tá na mentalidade. Tá. Tem a marra que tá na mentalidade. E o valor que você cobra pelo seu serviço, você vai atrair o tipo de cliente que você quer para si. Por isso que é importante você saber se posicionar e colocar um valor justo pelo seu produto. Por exemplo, finanças. Uma mulher assalariada, ela não quer aprender finanças, porque ela já tem a crença limitante que finanças não é para ela e ela paga o boleto que der e a vida vai levando ela. Ela só quer sobreviver. Só quer sobreviver. Agora, uma mulher graduada, pós-graduada, executiva, ela sabe que se ela dominar as finanças dela, ela vai multiplicar o dinheiro dela, vai realizar ações, vai viajar. Então, é outro tipo de mentalidade. Então, eu, infelizmente, com mentoria, eu não posso atingir a mulher assalariada. Nem posso vender nada para ela. Se eu quero atingir uma mulher com mentoria, tem que ser uma mulher que ganhe um X valor, que tenha graduação, pós-graduação. Aí, essa que ganha salário mínimo, que ela acha que não é merecedora porque ela tem essa crença limitante, eu tenho que colocar material gratuito para ver se eu vou quebrando essas camadas internas dela, que ela não é merecedora, que ela não consegue, que ela não pode. Porque tudo começa na mente, não tem jeito. Sim.
Eu posso te deixar amarrada aqui a uma mina de ouro, mas se na sua cabeça você acha que você não é capaz de chegar ali do lado, você não vai arrebentar essas correntes. A sua mente te domina. E assim a gente tem que mostrar para o nosso cliente. Eu tenho que estar bem arrumada, bem vestida, falar bem. Como que um cliente vai comprar um produto de uma empreendedora mal arrumada, bem, mal vestida, mal posicionada? Por que seu valor é mais caro do que a fulaninha de tal? Mas você já conheceu o meu produto? Eu posso te apresentar o meu produto? Quer fazer uma sessão, um diagnóstico para você conhecer? Aí já muda completamente, porque não é preço, é valor agregado. E começa na cabeça de cada uma de nós. Exato. Começa na cabeça de cada uma de nós. Porque trabalhar muito não quer dizer dinheiro no bolso, né? Não. Quer dizer sufoco. Tá sufocada, não consegue nem Romantizar viver. o cansaço, né? Isso tá naturalizado, já percebeu? Já. Percebeu? A gente entende que todo mundo tem 24 horas. É o que dizem. Mas e quem pega um ônibus para trabalhar? Ela não tem as mesmas 24 do que a gente que ou vai de Uber, ou vai de carro, ou que trabalha do lado, ou que trabalha de casa. Trabalho de casa. Tem uma diferença muito grande em ser ocupado e em ser produtivo. Muito grande. E tudo parte de uma decisão. Se posicionar, aparecer, investir ou começar a quebrar. Ju, eu nunca organizei meu financeiro. Sabe onde doeu? Quando eu comecei a pensar, gente, para onde está indo meu dinheiro? E eu comecei a sentar, tava conversando com a Roberta hoje de questão de CNPJ e tal. A gente tem que sentar e falar, qual é o meu objetivo? Exato. Qual é o meu objetivo? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu levo muito a sério viradas de ano. Aí, logo em janeiro, eu também faço aniversário. Então, virada de aniversário. Eu realmente paro para refletir tudo que deu certo, o que não deu certo. Por que não deu certo? Porque assumir a culpa é difícil pra caramba. Você olhar e falar assim, cara, podia ter dado certo, mas eu não me esforcei o suficiente. Faltou aqui, faltou ali. Fui eu que não fui lá. Mas ninguém faz isso. Não, é é mais difícil. fácil É mais culpa do fácil dizer outro. que A culpa é tudo. tudo, é o algoritmo. A culpa é que tá tudo muito caro. Mas eu achei fantástico o fato de você sentar com seu marido, planilhar tudo, porque finanças é importante não só a mulher, o homem dominar, a família dominar, convidar seus filhos para, olha, que você pode fazer, que a mamãe vai pagar, vamos juntar dinheiro para fazer uma viagem juntos. Isso é magnífico, você vai ver como sua vida vai mudar, porque você agora começou a mapear o ralo para onde seu dinheiro está escorrendo. Pois é, mas a gente percebe, eu não sei se vocês percebem isso, que falar de dinheiro, É um tabu. é um tabu. É um tabu. Parece que você tá contando moedinha. Ih, ela tá falando de dinheiro. Ou Ela não- isso, outra coisa, sabe o que, Rô? Do tipo assim, ai, ela faz tudo por dinheiro. Mas você trabalha de graça o tempo não. todo, pra vida toda? Você fazer um favor aqui, um favor ali é uma coisa, mas trabalhar de graça? Então, assim, realmente a gente tem Trabalho que... social é trabalho social, né? Sabe, realmente o foco é fazer dinheiro. Por que vocês estão empreendendo? Vamos fazer dinheiro. Por que vocês decidiram? Todo mundo aqui faz mais de uma coisa. Sim. Dá aula, contabilidade, marketing digital. Sempre Sabe, E tem. às vezes as pessoas falam assim, nossa, como é que você aguenta fazer tanta coisa? Eu falei, é simples, é só ter boleto para pagar. É isso aí, faz a conta. Faz a conta. Antes de começar aqui, já bateu no banco o registro do boleto da escola da criança. Como que não trabalha? Que é isso, janeiro, eu falo para as minhas alunas, vocês que não são autônomos empreendedores como nós, aproveita o 13º, minha amiga, e guarda metade, porque janeiro é o mês de desespero. É Tem o só... IPVA, Material escolar, matrícula, livro, uniforme. Tá quase comendo mochila e papel. Sim. Conselho de classe, tudo bate agora. Isso bate agora. E eu que sou da área da saúde, as pessoas acham que tem aquela visão de que profissional da saúde é sacerdote, né? Porque quando você fala que você vai cuidar do outro, é quase como se você fosse fazer Favor. algo de... Um trabalho social, né? Vai se doar, você vai caridade. se doar, né? Você não pode cobrar por isso, né? Só que assim, você gastou pagando uma faculdade, né? Claro. Não foi por um trabalho social, né? Inclusive, eu falo até que assim, mesmo quando a pessoa pensa assim, mas a minha faculdade eu não paguei, foi pública. Eu falo, você pagou, porque você saiu da sua casa, você gastou dinheiro de passagem, você comprou livro, você gastou com a sua alimentação, tudo
tudo você tem Seu gasto. tempo. Seu tempo. A você faculdade gasta. pública tem dedicação. um custo Não tem- absurdo. você Você só não gasta. paga a faculdade, Você todo o gasta resto é todo o pago. resto. E quem está na particular, você paga tudo mais o valor da mensalidade. Você tem que pagar. Você paga quando você faz um estágio, você paga para você sair, para você trabalhar naquele lugar, você paga comprando roupa que você precisa para você sair de casa, para você fazer aquele trabalho. Tudo você gasta. Então, assim, você depois vai trabalhar e vai cobrar um valor justo de acordo com aquele teu trabalho, com o teu conhecimento. Né? Então, assim, as pessoas precisam enxergar isso nelas, para elas poderem botar isso para as outras pessoas. E não ter vergonha, medo na hora de dar o seu valor. Não é dar o seu valor como se você estivesse pedindo desculpa a alguém. Né? Você falar assim, olha, o meu serviço custa isso, tá? Ou, mas se você precisar de um desconto... Já de cara, né? Você Não. já logo Quebrou. já libera. Já libera o cupom logo sem nem chorar. Segurança. Né? Porque realmente o valor tem que vir através do posicionamento. Mas tudo isso vem daquilo que a gente acredita que merece. Sim, tá na mente. Tudo começa na mente. Gente, assim, é muito louco. E é por isso, né? Porque a gente precisa se retirar de lugares. E é independente das pessoas que estejam. Porque às vezes a nossa mãe, que a gente ama, que ama a gente, mas que ela não... Ela fica, minha filha, por que não é mais fácil você ficar com o certo? Porque o certo é aquilo que bate na conta, seu salário CLT de CLT. Sim. Mas eu já fui CLT. Também. Eu saía às 7 da manhã, deixava meu filho numa creche. Ele passava 12 horas na creche, porque eu só buscava às 7 da noite. Que era quando eu chegava em casa. Isso não é vida? Morta de cansada, sem tempo de qualidade, Não. já pensando em tomar banho, comer e dormir. Tinha que dar conta de criança. Meu filho ficou de 1 ano e meio a 5 anos. 12 horas numa creche. Ah, eu precisei. Só que chegou um tempo que foi ficando insustentável. Eu tinha necessidade, porque eu não vi a primeira palavra, eu não vi o primeiro passo, eu não vi várias coisas importantes que eu também, mãe solo, não vi nada importante. Sabe assim, o pai que sai pra trabalhar, a mãe que fica vendo e fala, ai, amor, aconteceu isso. Não. A minha irmã, que estava estudando na UF, estava em greve, viveu tudo isso. Ela é como se fosse a segunda mãe do meu filho. E aí eu fico pensando, a que custo? Pra mim, custava caro. Sabe? Pra mim. E eu sempre estudei. Estudei, trabalho desde nova. Sempre estudei, sempre trabalhei. Sempre investi em conhecimento, mas eu tinha medo de colocar o meu conhecimento pro mundo. Nunca tive problema, dificuldade nas câmeras. Marketing pra mim não era o problema. Mas quando a gente se afasta, Rô, conta um pouco disso, quando a gente se afasta. Porque assim, quando você grava conteúdo ali cotidianamente, como eu preciso fazer isso porque é meu emprego. Eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso vender, eu preciso que você compre de mim. Então eu tenho que aparecer. Se eu preciso, eu tenho que aparecer. Mas quando a gente fica um tempo sem aparecer, fica difícil. Eu que tenho a maior facilidade do mundo, eu tenho dificuldade quando eu fico um tempo off das câmeras. Eu tenho dificuldade. E olha que eu não me acho introvertida, tímida, nada disso. E para as pessoas que são, é mais difícil ainda. Então, por quê? Por que é tão importante a gente estar ali, ó, todos os dias, para não perder o hábito, para não perder o costume, mas além, sabe? Além de um hábito, por que é tão necessário que nós, empreendedoras, enxerguemos aqui, ó, isso aqui como uma ferramenta de trabalho, a nossa rede social, várias, né? Porque nós temos só Instagram. Hoje é o que a gente mais usa. Mas hoje eu vi uma moça falando que postou uma matéria no LinkedIn e bombou. Sim. Sabe? As pessoas precisam entender que canal você tem que estar. Por que aquele canal? Você tem que entender aonde está seu público. Dependendo de quem é seu público, ele não é do Instagram, ele é do Facebook. Por exemplo, pessoas mais idosas. Meu pai e minha mãe não tem Instagram. Mas tem Facebook, YouTube, eles gostam de ver. Então, se você aparece no YouTube, se você aparece no Facebook, se eles são o seu público-alvo, você tem que estar lá. Não adianta você ficar postando no Instagram. Por exemplo, o seu foco, você é um geriatra, um gerontólogo, uma pessoa que cuida de idosos. Poucos clientes você vai arrumar no Instagram. Porque eles não são de Instagram, porque eles não são disso, de ficar tirando foto, de ficar tirando selfie. Eles fazem um Facebook, ficam lá lendo, vendo. Meu pai fica contando o que acontece na vida das pessoas. Ah, vi fulano aqui, vi fulano ali. No Facebook.
Então, você precisa entender onde está. Se você é uma pessoa da área, às vezes, de treinamento, de RH, o LinkedIn. Né? O LinkedIn é muito forte nessa área profissional, né? De busca de conhecimento, de currículo. Então, você tem que entender quem você quer, aonde ele está. Agora, uma coisa que é importante falar, que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando, que é o tema da coluna de janeiro. O que acontece por que muitas mulheres têm medo? Porque existe muita coisa fake. Tem muito marketing fake por aí. Que você acha, a pessoa tira fotos, você acha que ela tá com dinheiro saindo pelo ladrão, que ela todo final de semana tá com hotéis caros, passeando por lugares, e você fala assim, tem condição. Eu, coitada de mim, competir, só que aquilo ali, aquele brilho, às vezes é falso. Por trás ali, o iceberg é muito maior. Aquela pessoa chora, aquela pessoa passa por dificuldade, igual todos nós. Verdade. Porque empreendedorismo não é um mar de rosas. Não. E outra, like é bom, curtida é bom, compartilhamento é bom, mas isso paga conta, Ju? Não Paga conta. Não adianta eu ter um perfil bombando se aquela pessoa não consome. Verdade. Então, foi-se o tempo que seguidores eram importantes. É importante, sim, seguidores de qualidade. Seguidores que vão fazer sua lead, que vão comprar, que vai virar resultado. Então, assim, não se preocupa em ganhar gente, não. Se preocupa em prender quem está ali. Se preocupa em chamar quem está ali para consumir. Então, por isso que é importante você aparecer. Porque, olha só, vamos lá. Tenho eu mais 5 contadoras com perfil igual ao meu. Se eu apareço hoje, depois, daqui a 15 dias, depois, sei lá mais quanto tempo, se ela precisar, ela vai em quem aparecer. Ela não vai lá e vai, às vezes, nem lembrar o nome. Às vezes acontece isso comigo, eu falo, cara, eu sigo uma pessoa que faz tal e tal coisa, e aí que eu não sei o nome? Aí eu começo a querer tentar lá achar. Se aparecer uma outra, eu vou nessa outra, vou lá, olho, vejo o perfil dela, me passou a autoridade, eu vou nela. Verdade. É o famoso quem é visto, quem não é visto não é lembrado. Então, é importante. Não só para isso, para você criar o hábito, para você perder, criar uma desenvoltura, mas para você se aproximar. Porque hoje em dia a gente já se acha íntimo das pessoas por causa da rede social, né? Às vezes você tá ali acompanhando a pessoa, quando você conhece, fala, tudo bem, não sei o quê. Por quê? Porque você tá ali acompanhando a vida dela o tempo todo. Então, se você se distancia, você quebra. Esfria a relação. Esfria essa relação. E aí eu vou procurar quem tá mais ali comigo, quem tá aparecendo pra mim, quem tá... Mesmo às vezes eu sendo boa, mas fulana também é. Eu vou complementar o que a minha colega está falando, a Roberta. Eu decidi entrar a fundo nesse mundo feminino de finanças para poder quebrar essas crenças limitantes em relação ao dinheiro. E eu não estava conseguindo converter. Por quê? Eu não tinha feito uma pesquisa de persona. E aí, mulher, vai falar para mulher? Tem mulher de 20, tem mulher de 30, tem mulher Qualquer de 40, mulher? tem mulher de 50, de 60. E aí, o meu mentor falou assim, a sua comunicação não está assertiva, não está certa. Escolhe uma cabeça. A de 20 pensa de uma forma, a de 30 pensa de uma forma, a de 40, de 50, de 60. Aí eu vou pensar na mulher de 40, que tem aí seus 10, 20 anos para poder fazer seu investimento, para ter o seu dinheiro, não tem mais tempo a perder, é divorciada, ou tem filhos, ou é mãe solo. E aí eu comecei a acertar. Porque eu comecei a falar adequadamente a comunicação para aquela dor, para aquela mulher especificamente. Então, a gente, além de saber se posicionar, a gente tem que saber quem é o nosso cliente para a gente falar adequadamente a comunicação certa para aquela pessoa. Nossa, ela está falando comigo. Aí, quando eu falo... Agora eu só falo assim, meu perfil é Ensino Finanças Femininas para mulheres 40 a mais. Então, tudo que eu falo, eu mexo nas dores dela e aí eu consigo ter a audiência certa. Porque eu estou falando, me posicionando para aquele tipo de problema, para aquele tipo de dor e querendo oferecer aquele tipo de solução para aquela mulher. É exatamente isso. E tem uma outra situação, porque, realmente, like não paga conta, comentário não paga conta, seguidor não paga conta. O ideal você tem que estar presente, bem posicionada, porque o nosso cliente, antes de comprar da gente, ele compra a gente. Aí entra o planejamento. Você tem que estar, você tem que aparecer. Planejamento não é só financeiro. Tudo na nossa vida tem que entrar no planejamento. Não é só com dinheiro. Com marketing também.
Você tem que fazer um planejamento estratégico. Quem é a minha persona? É o que ela falou, né? Quem é a persona? Persona, a gente, dentro do marketing, Cliente né? ideal ali. Isso, seu cliente ideal. É isso que ela falou. Mulher de 40, que tem filhos, de repente uma mãe solo, que não tem aquele um marido, né? Aquele provedor, né? Então ela tá sozinha. Então você tem que criar um perfil. Ah, você é... Igual, persona, pelo que eu entendi, da Lu. Mulheres grávidas, né? E as minhas grávidas não são grávidas novas. As minhas grávidas são grávidas de depois de 30. Ai. Então, eu pego as mulheres... Bem nichada. Porque eu pego as mulheres que estão assim... As minhas pacientes são aquelas pacientes que, assim, estão correndo mais contra o tempo. Que decidiram engravidar a maioria depois dos 35 anos. Então, são aquelas mulheres que vêm para mim, não assim, estou com 20 e poucos anos e estou pensando em ter filho, ou que tenho tempo para engravidar. São aquelas que estão assim, eu estou com mais de 30 anos e eu decidi que se eu não engravidar agora, eu posso não ter tempo de engravidar. Então, elas chegam... A minha comunicação vai para essas mulheres. Então, não é uma mulher que, em teoria, ela pode ter filho quando ela quiser. É aquela que está preocupada em eu corro o risco de não ter filho. Pois é. Então, são essas as minhas pacientes. Elas chegam para mim e elas vêm assim, e me ligam assim, mandam mensagem para mim. E o engraçado é que essa questão de posicionamento, ele é tão forte, né, de você saber para quem que você está falando, que eu vou contar uma coisa para vocês. Fui fazer um orçamento numa farmácia de manipulação. Essa farmácia de manipulação sabia que eu sou prescritora. E aí eu estava fazendo um orçamento em relação a isso, né? E ela falou assim, a pessoa que estava me atendendo, eu posso fazer uma pergunta para você que é pessoal? Falei, pode. E aí a pergunta dela, ela falou assim, eu já estou para entrar em contato com você porque eu estou querendo engravidar. E aí ela contou para mim a história dela, que ela está com... Aí contou os problemas dela, que ela não vai conseguir engravidar por conta de vários problemas de saúde que ela tem, e ela queria saber se eu achava que, com tudo que falaram para ela, se ela tinha possibilidade ou não de engravidar. A atendente da farmácia, que eu não sei quem é, que eu não tenho contato, mas ela sabe quem eu sou. Ela vê o Instagram, ela sabia quem eu era, e aí quantas curtidas eu tenho? Poucas. Pois é, mas o seu posicionamento é forte. E uma coisa muito legal da Lu é que ela também decidiu formar esses posicionamentos de outras pessoas. Sim. Porque, assim, a gente não precisa... eu sou formada em marketing também. E eu também fiz arquitetura. Sou pós-graduada em estratégias. Mas, assim, são títulos. Às vezes, eu quero formar outras pessoas. E eu acho isso muito bacana. Porque, assim, ela não está preocupada com a curtida que ela está ganhando. Ela está preocupada com quem está chegando. A mensagem está clara. Porque no posicionamento, na rede social, nós precisamos de clareza. Na nossa planilha financeira, clareza. Quando a gente tem clareza do que faço, eu tenho clareza do que eu faço, para quem faço, do que entrego, pronto, o casamento está perfeito aqui. Sabe? Tudo casou. Porque eu não vou mais ficar rodando em volta do meu rabo. Assim, não vou cachorro rodando em volta do rabo. Não vou, gente. Eu vou ficar assertiva. O que não faz sentido tem que cortar. Exatamente. O problema é a dificuldade de cortar. É saber dizer ou não. Ou parar de dizer sim pra tudo. Pra tudo. Também. Se posicionar e dizer não também é um ato de amor próprio. Não, chega. Isso aqui pra mim não dá. Igual quando você começa a crescer, sua mente começa a mudar e você vê que você não faz mais parte daquele ciclo de amizade. Então, é muito importante você também se posicionar. Quem é a Juliana que eu estou me tornando? Quem é a Juliana que eu quero ser? E onde eu quero chegar? Se não faz mais sentido, não faz como eu ter esse ciclo de amizade. Eu tenho que andar com águias, com tubarão. Não faz mais sentido eu andar com sardinha. E aí você vai abrir mão de algumas coisas. Aí a gente volta lá o papo do começo. Isso. Entendeu? De que a mulher foi criada para quê? Não é para ficar dizendo não. A gente foi criada para dizer sim, né? Homem dizer não, ok, ninguém vai falar nada. Você foi pedir um favor, o cara falou não. Agora, quando a mulher fala não... Nossa, poxa, não. Péssima, não sei o quê. Entendeu? Aí que tá. Quando a gente toma essa posição, a gente é a pior pessoa do mundo. Verdade. E aí dói. A gente não quer que doa. Verdade. Quando um homem diz não,
ele é uma pessoa que tem posição, ele é forte. Quando a mulher diz não, ela é uma pessoa difícil. Ontem eu Nossa, falei é sobre mesmo? isso. Ela não consegue trabalhar Difícil de lidar? em conjunto. Você é uma pessoa difícil É de uma pessoa lidar. difícil de lidar. Com dinheiro, vocês vão perder amizades quando vocês começarem a se posicionar que dinheiro, cartão, é algo pessoal seu, é algo que você não tem que compartilhar nem emprestar. Porque você perde amizade. Aí, o seu medo de se posicionar, você empresta, você perde o dinheiro, perde o cartão e vai perder a amizade. Perde amigo. Então, é melhor se posicionar. Ah, você é difícil. Ok. Você não tem o seu cartão, lamento. Meu cartão, meu dinheiro é algo pessoal. Eu não negocio, não empresto. Se posicionar. A gente tem que fazer o que agrada a gente, o que é importante, mas não tem que agradar a terceiros, não. Porque a gente paga a conta cara depois. Muito cara. Muito caro. Muito cara. Agora eu quero fazer 3 perguntas, mas assim, vocês não vão responder as 3. Direcionadas. Uma pra cada. Exatamente. Rô, decisão para uma empreendedora. O que não dá para adiar mais? Pode falar para aquela câmera ali. Você está falando para uma empreendedora que está começando. O que não dá para ela adiar mais nesse momento de 2026? Então, não dá para ela adiar mais a clareza de onde ela quer chegar. Porque sem essa clareza, sem ela saber aonde ela quer chegar, ela não consegue trilhar o caminho. Se eu não sei se eu quero ir para Niterói, se eu quero ir para São Gonçalo, se eu quero ir para Itaboraí, eu não sei que ônibus eu vou pegar, eu não sei por onde eu vou passar, eu não sei nem que roupa eu vou vestir, se eu não sei para onde eu vou. Às vezes eu brinco com meu marido. Vamos almoçar em tal lugar. Mas aonde? Que eu preciso saber. Aí ele, meu Deus, veste qualquer roupa. Eu falei, não. Se a gente for no shopping, eu vou com uma roupa. Se a gente for no restaurante e tal, eu vou com outra roupa. Então, eu tenho que me preparar. Então, não dá mais para não saber aonde eu quero chegar. Eu preciso saber. Então, para eu tomar as minhas decisões corretas. Não, eu quero chegar em tal lugar. Eu sei que é a minha persona. Eu vou decidir qual o meu objetivo como pessoa, meu objetivo como empresa. Então, para eu tomar decisões, eu preciso ter clareza, eu preciso me planejar. E aí entra o planejamento estratégico, planejamento financeiro. Então, não dá mais para adiar, aonde eu quero chegar? Preciso responder essa pergunta para poder responder todas as outras que vão vir. Muito certo. Você tem toda a razão. Ju, para você, um erro que essa empreendedora para cá, para aquela câmera, um erro que toda empreendedora no começo costuma cometer e que você quer dizer para ela parar de cometer esse erro a partir de agora e fazer um 2026 próspero? O maior erro que eu vejo as microempreendedoras cometer é querer montar um negócio sem fazer uma pesquisa de mercado sobre o produto e o futuro cliente dela. Não saber quanto que ela vai gastar para investir, que tem que ter capital de giro, que tem que ter um serviço que não pode ser... Exemplo, vai ter uma açaiteria que é igual às demais do bairro. Vai flopar, não vai dar certo. Você tem que ter algo visionário, diferente, extraordinário, que transborde na vida e que gere desejo e valor para aquela pessoa sair lá daquele bairro para ir até a sua açaiteria e falar, valeu a pena porque eu fui completamente surpreendido. Então, faça um plano de negócio, pesquisa, se planeje, se organize, porque você não está aqui para perder dinheiro, você está aqui para ganhar dinheiro, mas transbordando e transformando a vida do seu cliente. É isso que eu deixo essa mensagem para a empreendedora que está começando. E para de ficar com medo, vai com medo, toma vitamina C, coragem, mete a cara e faça acontecer. Você tem razão. Lu, algo pequeno, mas que pouca gente valoriza e que muda completamente o jogo do empreendedorismo. Algo pequeno. Porque às vezes a gente olha, tem pessoas que olham para o empreendedorismo como se fosse um bicho de 7 cabeças. Não é mar de rosas mesmo, não. Não é dos mais fáceis mesmo, não. Mas existem coisas simples que a gente pode fazer que vai mudar completamente o nosso rumo como empreendedora. Acho que a coisa que é mais simples que a gente tem para pensar no empreendedorismo é que todo mundo tem algo para ensinar. Eu não conheço ninguém
que não tenha algo que ele possa transmitir para alguém. Então, sempre você vai ter algo que vai ser útil a outra pessoa. O que você precisa fazer? Descobrir em que você é bom. O que você sabe que você consegue ali ter de diferente para passar para alguém. E aí, a partir disso, você pode transformar isso num negócio. Então, colocar um tempinho seu, parar para pensar, pega um caderno, começa a escrever no papel tudo aquilo que você acha que você é boa, que você sabe fazer. Desde ser, eu sei cozinhar muito bem, eu sei arrumar uma casa de uma maneira muito boa. Começa a pensar nas pequenas coisas que você faz. Você sabe cuidar bem dos seus filhos. O que você faz? Você ensina bem um dever de casa e vai colocando, a partir dali, outras coisas que você sabe que você faz muito bem. Eu faço muito bem crochê, eu costuro muito bem. E vai colocando tudo. Quando você olhar para aquilo tudo no papel, você vai ver alguma coisa ali que você olha assim e fala: isso aqui eu posso ensinar para alguém. Aí você já descobriu o seu negócio. Nossa, é verdade. Eu costumo dizer que se você tem expertise em algo, se você faz algo muito bem, você já tem um negócio. Só precisa trabalhar nele. E é tudo que a Lu acabou de falar. Realmente, todas nós, todo mundo sabe fazer algo com excelência. Sabe? Basta todo mundo fazer. Sabe? Nós conversamos aqui, né, muito sobre crescimento, decisão, dinheiro. Nada disso é sobre só trabalhar no sufoco. É sobre se decidir. Decidir melhor quem está do nosso lado, decidir melhor a mesa que a gente senta. Decidir abrir o computador e trabalhar, fazer aquela planilha com foco, decidir se posicionar, decidir aparecer. Tudo é sobre decisão. E mentalidade de tubarão é isso. É para nós e para quem assiste a gente, para você, mulher que decidiu empreender, parar de brincar e começar a fazer dinheiro, a olhar para o seu negócio como um negócio, sustentar esse seu crescimento, transbordar na vida de outras pessoas através do posicionamento, através do marketing, através das suas histórias e das suas finanças. Porque tudo isso, uma precisa do outro. Um precisa do outro. Não dá mais para brincar de empreendedorismo. E mentalidade de tubarão é isso. É não brincar mais de empreender e começar a fazer acontecer de verdade. É por isso que vocês estão nessa mesa, estreando o episódio de hoje, de 2026, o primeiro episódio do ano. Eu estou muito feliz de ter vocês. Eu que agradeço o convite, a energia que está assim. Eu estou emocionada de ver cada mulher com cada insight maravilhoso. Gratidão. Espero que esse podcast maravilhoso possa transportar a sua vida em casa aí, que possa ser, poxa, aprendi isso, vou colocar em prática. Que a gente já jogou as sementinhas que elas vão plantar e vão colher a curto, médio e longo prazo. A gente possa ser a coragem que elas precisam, né? Vitamina C. Adorei isso de vitamina C, gente. Meninas, deixa o arroba de vocês aqui, cada uma para a câmera. @contabilidade Roberta. Clica lá que você vai me achar. Vai falar comigo, precisando aí resolver a sua vida, tanto do CPF quanto do CNPJ, bate lá que a gente te ajuda. Ju? Eu vou deixar, o meu é @prof.julianacostaoficial. Se você quer um conteúdo intimista, feminino, finanças femininas, para você, mulher madura 40 a mais, cola comigo que vai dar bom. Você vai aprender a se organizar, planejar, sobrar e multiplicar o seu dinheiro a curto, médio e longo prazo. E o melhor, sem depender de ninguém. Lu? Vocês podem me achar no @Clínica Lu Novaes. Ali vocês vão encontrar conteúdos falando sobre cuidado em saúde, principalmente o cuidado em saúde da mulher. E se você é profissional da área de saúde, da área de nutrição, também por lá você consegue me achar, que aí eu te direciono para a página de cursos. Crescimento não é sobre fazer mais, é sobre escolher melhor. Esse é mais um Mentalidade de Tubarão e eu te espero pro próximo.